Bem-vindo de volta ao seu canal. Estamos aqui meia-noite e 50 compartilhando com você a leitura da Palavra de Deus. É bom ressaltar que esses vídeos serão longos, tá? Se você está acompanhando aí a saga, a gente já começou em Gênesis 1, Gênesis 2 já foi lido, já tem vídeo aqui no canal, foi postado ontem. E hoje a gente vai ler Gênesis 3. Vamos colocar um ponto aqui muito importante. Primeiro, aqui não é um estudo teológico, tá? Isso aqui é a minha leitura bíblica e eu achei pertinente compartilhar com você as minhas meditações enquanto eu leio a palavra de Deus. Se você quer um estudo teológico, você tem que buscar um estudo teológico. Aqui é uma cristã lendo a palavra de Deus e tentando encaixar os pontinhos do jeito que eu vejo, tá? Então, se você gosta de ler a Bíblia e tem uns pensamentos doidinhos igual o meu, aí você continua lendo comigo. Se não, vai procurar um estudo teológico, tá? Mas é sempre importante ressaltar que o cristão ele deve ter uma vida de comunhão com Deus, leitura da palavra, oração e meditação da palavra de Deus, tá? Então é isso que eu tô fazendo aqui. Só a única diferença é que eu medito na palavra, eu na verdade li isso aqui à tarde, e à noite eu sento aqui e a gente conversa a respeito disso. Sem mais delongas, que o vídeo vai ser longo, Gênesis 3. Abre lá sua Bíblia. Para você que não está acompanhando sua Bíblia ou que está com preguiça de ir lá buscar sua Bíblia, calma aí que eu vou mudar aqui um pouquinho. A leitura vai ficar aparecendo aqui do ladinho para você. Deixa eu tirar aqui meus livros. Gênesis 3. Diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Versículo 1 aqui, a gente já tem um novo personagem. A gente viu lá no segundo capítulo que estava o casal mais perfeito da Terra e do Universo. Adão e Eva com em um jardim com todas as provisões de Deus, tudo perfeito, desfrutando dessas provisões. Mas a gente sabe que está próximo a acabar, né? Já que o período de perfeição de toda a Bíblia é só nos 2 primeiros capítulos. O resto é daqui para frente só para trás, né? Melhora um pouquinho lá no final, que é em Apocalipse. Mas é a história de toda a redenção da humanidade, como Deus fez para que toda a humanidade fosse redimida. Então, esses 2 capítulos de perfeição curtiram bastante? Daqui para frente agora vai ser, ó, decadência e pecado, tá? Então, prepara o coração aí. A gente já tem um novo personagem. E esse novo personagem que aparece aqui é a serpente. Você bem sabe que todos os animais foram criados, inclusive os répteis, foram criados por Deus lá no dia 3, se eu não me engano. Não, no dia 6. Vamos voltar aqui para ver? No dia 6, Deus fez todos os animais selvagens segundo a espécie. Então, lá no dia 6, Deus fez a serpente. Deus fez uma serpente má? Pergunta que a gente tem. Deus fez uma serpente má? Tem maldade? Bom, algumas pessoas elas escolhem a interpretação de que o mal já estava sob domínio desse bicho, desse animal, serpente. É o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás e todos os outros nomes lindos que escolheram para ele, mas ele já estava sob o domínio. Esse bicho já estava sob a influência dele. Então, ele fazia aquilo que ele queria. E o plano dele era o quê? A primeira coisa que ele já fez aqui, né? Esse animal, falando com Eva, ele articula uma pergunta que coloca dúvida naquilo que Deus havia falado a Adão. E aí vem aquela outra pergunta também: todos os animais falavam? Ou só esse animal? Eu acho que, não sei, né? Aí lá vem Heresias, capítulo 1, né? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que falava porque ela não tinha estranhamento, ela conversava com esse bicho naturalmente. Ou era uma novidade, ela achou interessante responder, né? Tudo bem. Vamos lá para o versículo 2 até o 5, diz: Respondeu-lhe a mulher:
do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abriram os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ela articula aqui uma situação que faz Eva duvidar daquilo que ela ouviu. Ela fala: não foi isso que ela. Capaz que foi isso que ele falou. Falou nada, menina, ele não falou isso. O que ele disse foi. E aí ela fala, né? Que se vocês comerem, vocês vão abrir seus olhos. Nossa, vocês serão como Deus. Melhor do que ser a criatura é ser o Criador. Olha só que proposta maravilhosa. E aí ela coloca a dúvida no coração da Eva. Só que daí a gente já vê que Eva já deseja o fruto. Vamos ler? Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha só, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Ela não só desejou, ela olhou, falou: olha, até conhecimento talvez não seja tão ruim assim. E aí ela tocou e nada aconteceu. Ela olhou, nada aconteceu. Ela tocou, nada aconteceu. E aí ela come. E depois que ela come, ela dá duas vertentes, duas perguntas. Adão sabia o que ele estava fazendo? Ou não sabia? Algumas pessoas defendem que Adão não sabia, mas a gente bem sabe que ele tinha conhecimento do que ele estava comendo. Porque quando Deus o questiona, ele tinha conhecimento, só que ele apenas culpa Eva, né? Mas a gente já vai chegar nessa parte. Deus não ia culpar um inocente. Deus não ia. Tanto é que quando ele conversa com Adão, ele deixa bem claro isso. O que é que está acontecendo? Me conta. Constantemente a gente interpreta algumas ordenanças erradas. Eu quis anotar isso para mim falar para você, porque constantemente nós falamos assim: olhar não é adulterar. Ah, mas mentir, essa mentirinha aqui não vai mudar nada na vida de ninguém, né? Não, o dinheiro, ele não está sendo idolatrado no meu coração. Eu só quero ser próspero. E essas coisas, essas mentiras que constantemente o inimigo tem falado pra gente, fala pra nós. E nós acreditamos. Ele distorce a verdade. E nós acreditamos. Não dá nada. Só um pouquinho. Nada a ver. E aí a gente vai indo, vai indo, vai indo. Quando vê, a gente já caiu no pecado, assim como Eva caiu. Versículo 7, vamos lá? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Isso. 8. Quando ouviram a voz de Deus, o Senhor, quando viram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Olha só que interessante. Realmente o que a serpente havia lhe dito aconteceu, ele realmente lhe abriu os olhos, mas ela não contou o restante da história. Deus havia falado o que havia de acontecer, mas ele falava disso como uma consequência, como realmente aconteceu. Já para a serpente, ela falava como se fosse uma dádiva, o pecado. E eles caíram e realmente abriram seus olhos e eles perceberam: meu Deus, estamos nus. E aí fizeram as folhas de figueira. E aí a gente vê as consequências da ação, né? Deus disse para eles: se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Só que eles não contavam com a morte da pureza. Eles não contavam com a morte da plenitude, da intimidade, da plenitude da perfeição. Porque a primeira consequência que eles tiveram foi a vergonha, primeiro, de ambos. Porque eles eram um casal, mas eles ficaram com vergonha de si próprios, de um do outro. E não somente disso, mas de Deus, a ponto de se esconderem. No versículo 8 e 9 que a gente acabou de ler, Deus não muda
a sua rotina com Adão. Ele não muda quem ele é por causa do pecado do homem. Porque ele passeava no jardim, ele foi passear no jardim. Ele foi procurar Adão como todos os dias. Deus não sabia que ele havia pecado? Obviamente Deus sabia, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas ele foi mostrar para Adão que as coisas não mudaram para ele, mudaram para Adão. Adão mudou as coisas, mas para ele não. Então ele vai no jardim e ele pergunta: Adão, onde você está? E é interessante você ver um Deus calmo, simples, falando com ele. Vem aqui, Adão, vamos conversar. Vem cá, aconteceu algumas coisinhas, a gente precisa conversar. Versículo 10 e 11, ele respondeu, Adão respondendo a Deus: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. E aí Deus perguntou a ele: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei para que não comesse? Quem foi que te contou que você estava nu? Me fala, Adão. E ele joga no meio da conversa, Adão, presta atenção. Ele joga no meio da conversa como se fosse uma coisa. Ah, então, é que eu ouvi você vindo mesmo, sabe? Só que eu tava nu. Aí eu vim me esconder porque eu fiquei com medo. E Deus já sabia o que ele tinha feito, que ele tinha comido da árvore, mas ele queria ouvir da boca de Adão. A aliança, ela havia sido quebrada apenas de um lado. O lado de Adão, o lado de Deus ainda estava intacto, porque Deus continuava sendo Deus. O homem continuava sendo ser humano, apesar de estar com os olhos abertos e perceber sua nudez. Ele estava no jardim como de costume, como todos os dias. E ele estava aberto para saber o que Adão tinha para dizer. Então, Adão diz. O que Adão diz? Vamos ler. 12. Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Acredita? A primeira coisa que ele fala foi: não fui eu, foi a mulher que você me deu. Ela me induziu a comer esse fruto. E Adão mente porque ele comeu porque ele quis. Ela ofereceu a ele, ele comia, mas ele tinha ciência do que ele estava fazendo. Ele tinha ciência da ordenança que Deus havia dado a ele, mas ele estava com medo. O que Deus faz? Deus pergunta à mulher. Então tá bom, então se for a mulher, vamos tirar a prova com Eva. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que você fez? Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A Eva falou o que realmente aconteceu e assumiu sua culpa. Olha, eu realmente comi por quê? Porque a serpente me enganou. E aí a gente tem uma parte interessantíssima aqui. Por quê? Porque Deus pergunta ao homem, Deus pergunta à mulher, mas a serpente ele não pergunta nada. Ele não pergunta para ela: por que você ofertou? Por que você ofertou o fruto para eles? Não. O compromisso dele ali no jardim era com Adão e Eva, não era com a serpente. E aí vem a sentença de Deus, porque é a primeira maldição. Deus vai na raiz do problema. Esse negócio de um empurrar pro outro com Deus não funciona. Falou, Adão falou, Eva falou, todo mundo falou, agora vamos começar as consequências. Vocês escolheram, vamos arcar com essa responsabilidade agora. Então, no capítulo 14 e 15, Deus fala a primeira maldição. E ele não pergunta nada à serpente. Vamos ler. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que a gente tira dessa palavra aqui? A maldição que foi dita à serpente não queria dizer que a serpente teria serpentinhas e depois eles teriam inimizade entre Adão e Eva. Eu tenho uma linha de pensamento que eu aprendi com um pastor, eu vou passar para você o que eu acredito que seja essa linha de pensamento, que é o quê?
a, a descendência da serpente são os desobedientes. Você vai ver em toda a Bíblia, quando você olhar toda a Bíblia, vai sempre ter uma descendência desobediente e uma obediente. A obediente será a descendência de Eva e a desobediente a da serpente. E aí tem a promessa: esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, e nós usamos essa passagem para apontar a Cristo, né? Porque ele é o descendente de que Eva teria, que viria de Eva, e que feriria a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. Eu começo a falar aqui e a minha garganta fica, olha, para morrer. Vamos lá. Para a mulher, então, vamos por ordem. Começamos por Adão e fomos à serpente, da serpente a mulher e a Adão. Então ele começa numa caindo e depois subindo. A mulher, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te governará. A mulher já geraria aqui. Antes, porque quando Deus forma o homem e a mulher, a primeira coisa que ele diz a eles é: sede fecundos e multiplicar. É as duas coisas que Deus fala para eles. Então eles teriam filhos. Não sei se a mulher teria dores para ter os filhos antes dessa maldição, mas depois dessa maldição, não, dessa consequência, porque Deus não amaldiçoa a mulher, ele só fala que as dores seriam maiores e o desejo dela seria para o seu marido e ele governaria ela. Versículo 17, vamos para Adão agora. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te torne terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui vem a consequência de Adão. Adão vai ser só chada, cutelo, martelo e suor para poder conseguir o alimento. Antes não, antes estava fácil. Deus tinha plantado o jardim do Éden. Ele só ia até na árvore, colhia fast food divino, rápido. Não tinha suor. Era só governar os animais, cuidar bem da mulherzinha dele ali, comer e estava tudo tranquilo. Não quis? Pois então. E outra coisa também interessante. Você ouviu o que a tua mulher falou. E a ordenança foi para você. Eu te ordenei para que não comesse. Você orientou ela, mas quando ela veio trazer, qual que seria? Vamos conjecturar aqui. Qual seria a atitude mais correta de Adão aqui? Mulher, não foi isso que Deus nos ensinou. Deus falou para nós, aí vou encostar que estou cansada. Deus falou para nós que é para gente não comer desse fruto. Deus falou pra gente que é pra gente comer de todos os outros. Vamos lá comer da árvore da vida. Menina, vamos ali comer um caju, tá bem aqui do ladinho. Ele podia ter feito isso pra ela, não devia? Ele não fez isso, ele não escolheu isso. Ele fez, ele pegou o fruto. Ai, mas tá bonito esse fruto mesmo. Imagina, né? Ele falou assim: nossa, Eva, mas esse fruto tá bonito mesmo. E ela, não tô te falando, menina, eu peguei, olhei, não aconteceu nada. Quem sabe que serpente não estava certa? Ele foi e comeu. Mas a ordem foi dada a ele. Então, essa foi a consequência. Perceba que Eva e Adão, Eva não é Eva. Até aqui não é Eva, é mulher. O homem e a sua mulher, eles não têm maldição. Deus não amaldiçoa eles. Deus apenas dá a consequência. E então ele fala que a terra vai ficar difícil de ser arada. A terra vai ser maldita por causa dele. A terra foi amaldiçoada. Ele amaldiçoa a serpente e amaldiçoa a terra. E então a gente vê aqui no versículo 20, Deus
designer de moda, menino do céu, estilista, coisa mais linda. Ele pega o versículo 20 primeiro, né? Vamos no versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, porque Deus havia falado que ela conceberia um de sua geração que pisaria na cabeça da serpente. Então, rapidamente, o homem, ou Adão, coloca o nome dela de Eva. Então não é mais mulher, agora é Eva. E então Deus, design de moda, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Imagina o modelito, né? Que Deus fez com as peles dos animais. Primeiro, e aqui vem a primeira. É claro que Deus fala que o Adão e Eva poderiam se alimentar, né, dos animais, mas aqui é a primeira vez que aparece que ele teve que imolar um animal para poder fazer as vestimentas e as peles, né? As vestimentas de pele. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós. Ó, presta atenção. Eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então o Senhor lança fora. Então o Senhor lança fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui a gente tem duas coisas para falar. Primeiro, se comêssemos da árvore da vida, todos nós, hoje Adão conviveria junto com nós, porque ele viveria eternamente. Então, Deus tira esse privilégio dele. Ele conhece o bem e o mal. Então, Deus tira esse privilégio de comer da árvore da vida. E a outra coisa é: eis que o homem se tornou como um de nós. E aqui novamente a menção da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Deus lançou eles fora, colocou querubins e colocou uma espada para guardar o caminho do jardim do Éden. Então eles ficaram pro lado de fora do Éden e o Éden ficou guardado. Por isso que eu disse para vocês no vídeo passado, quando a gente leu sobre as localizações do jardim do Éden, que é impossível, não procura. Essa entrada foi fechada, nós nunca mais encontraremos a entrada do Éden. Certo? Terminamos um capítulo. Menina, a gente acabou um capítulo, mais um capítulo colocamos aqui marcado como lido, então a nossa leitura bíblica está com 3 capítulos lidos. Eu te espero você no próximo vídeo, que é onde a gente vai saber como eram as criancinhas de Adão e Eva. Eu espero que essa palavra tenha acrescentado no seu coração. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, fique com Deus aí. Beijo!